Olá, tudo bem? Professor André Heller. E hoje falaremos um pouco sobre geopolítica, tecnologia, consumo e população mundial. O mundo contemporâneo é marcado por uma forte interligação entre geopolítica, tecnologia, consumo e a dinâmica populacional. Esses elementos não atuam de forma isolada, mas se influenciam mutuamente, explicando muitos dos acontecimentos e desigualdades presentes na atualidade. Na verdade, a geopolítica nos ajuda a entender muitas partes, que às vezes causam certa confusão na nossa mente. Ao falarmos de poder, território e relações internacionais, estamos trabalhando a geopolítica. A geopolítica é o ramo da geografia que analisa como o poder se organiza e se manifesta sobre o território. Ela busca compreender as estratégias adotadas pelos estados nacionais, e por outros atores internacionais para garantir influência política, econômica, militar em diferentes regiões do mundo. No mundo atual, o poder não se expressa apenas pelo controle físico do território ou pelo uso da força armada. Elementos como economia, tecnologia, informação e diplomacia passaram a ter papel central nas disputas globais. Desta forma, países que dominam as áreas estratégicas conseguem influenciar decisões internacionais e o comportamento em outras nações. Além dos estados, organismos internacionais, blocos econômicos e grandes empresas transnacionais também exercem poder geopolítico, interferindo diretamente na organização do espaço mundial. Então, só para recapitular, além dos estados, organismos internacionais, blocos econômicos e grandes empresas transnacionais também exercem poder geopolítico, interferindo diretamente na organização do espaço mundial. Agora falaremos um pouco das redes, fluxos e interdependência. A globalização é o processo de intensificação das relações econômicas, políticas, culturais e tecnológicas em escala mundial. Ela se apoia principalmente nos avanços dos meios de transporte e comunicação, que reduziram o tempo de custo das interações entre diferentes lugares do planeta. Hoje, por exemplo, a gente compra um produto de um país distante e ele consegue chegar rapidamente para a gente, coisa impossível há anos atrás. Com isso, o mundo passou a funcionar em redes globais, caracterizadas por fluxos constantes de mercadorias, capitais, informações, pessoas, tecnologias. Esses fluxos criaram uma forte interdependência econômica entre países. Hoje, a produção de um único bem pode envolver diversas etapas realizadas em diferentes regiões do mundo, o que torna as economias altamente conectadas e, ao mesmo tempo, vulneráveis a crises políticas e econômicas. Por exemplo, nós temos multinacionais que fabricam carros, eletrodomésticos e assim por diante. E se você compra o produto final ali, você consegue às vezes detectar que ele tem uma peça da Índia, uma peça da China, uma peça alemã, só usando como exemplo, falando de forma mais fictícia aqui. Então, você consegue chegar num produto final montado com peças de diversos países, ou até mesmo com a tecnologia de hoje, nós estamos vendo até o teste em cirurgias, que, por exemplo, um médico na França pode comandar um robô que está efetuando uma cirurgia na China, em Dubai, no Brasil, usando como exemplo. Então, essas redes de fluxos e fluxos, eles são muito importantes nessa questão dessa mudança na globalização. Agora falaremos da produção global e padrões de consumo. Na lógica, aquele velho ditado, vai ser produzido o que for vendido, o que nós formos utilizar neste mundo tão consumista, neste mercado globalizado. As cadeias globais de produção mostram que o consumo está diretamente ligado à geopolítica. A produção de celulares, carros, alimentos e roupas depende de matéria-prima, mão de obra
tecnologia proveniente de vários países, né, principalmente os países onde a mão de obra é mais baixa, né? Qualquer instabilidade política, conflito armado ou crise econômica pode interromper essas cadeias, afetando o consumo em escala mundial. Além disso, o consumo passou a ser utilizado como arma geopolítica por meio de sanções econômicas, embargos comerciais, tarifas de importação, boicotes a produtos de determinados países. Essas estratégias são usadas para pressionar governos sem uso direto da força militar. Nós tivemos um grande exemplo dessas questões em relação à taxação do Trump, né, que elevou ali a tarifa determinada a vários produtos de alguns países, né? O Brasil, principalmente, sofreu muito na pele, nós sofremos na pele, né? Porque essas tarifas, né, elas causam impacto a toda a população, principalmente aqueles, né, menos favorecidos. Um detalhe, né, em relação ao consumismo também, é às vezes a nossa falta de consciência, digamos assim. Muitas vezes compramos algum produto, né, alguns produtos que não vamos utilizar. E essa questão, né, mesmo que às vezes pareça uma coisa inofensiva, ela causa grandes impactos no mundo. Porque hoje vivemos um momento de mudanças climáticas, de várias crises, né, relacionadas ao clima, e temos grande contribuição para essas causas. Por quê? Se uma empresa de carro ela produz o que ela vai vender, então se eu compro uma quantidade maior de carros, então ela vai ter que produzir muito. Uma empresa de roupa, né, muitas vezes pecamos, né, às vezes temos roupas no nosso armário, no nosso guarda-roupa que nem usamos, tem até etiqueta às vezes. E essa empresa que vendeu essa roupa, né, de acordo com a sua demanda, ela vai aumentar. Nós temos um problema que eu gosto até de citar nas minhas aulas, né, que não é no Brasil, mas está próximo aqui, e falando de mudanças climáticas, falando de clima, o que acontece do outro lado do mundo afeta a gente, né? Às vezes não temos essa percepção. Temos bem próximo aqui no Chile o deserto do Atacama, que lá é conhecido como, né, uma parte do deserto, ele tem um lixão fashion, onde são depositadas roupas que são descartadas de vários países, Estados Unidos principalmente, né? Uma roupa lá saiu de moda, parou de vender, né, para eles fugirem de alguns impostos, né, e descartarem sua roupa, eles vão e jogam lá no deserto do Atacama, em uma determinada região. O presidente chileno até já criou uma lei para proibindo, né, que sejam jogadas essas roupas descartadas lá. E não são roupas velhas, são roupas novas, né? Inclusive algumas ONGs recolhem essas roupas para doação ou até mesmo para venda. São roupas caríssimas, roupas de marca, que são jogadas ali e, né, além de trazer todo o problema de contaminação, né, porque às vezes a pessoa fala no deserto, mas o deserto também, ele faz parte do nosso bioma. Então, toda a poluição, independente em qual área seja, ela traz maus. O deserto, né, pelo seu calor intenso, essas roupas pegam fogo, então contaminam o nosso ar. Então, gente, vamos ter consciência de um consumo pensado, de um consumo próprio, de um consumo que não vai agredir nosso meio ambiente. Em um mundo, né, onde predomina a cultura do consumo, você já ouviu falar de soft power? O conceito de soft power refere-se à capacidade de um país de influenciar outros por meio da cultura, dos valores e do consumo, e não pela coerção militar. Marcas famosas, filmes, músicas, esportes, moda e tecnologia ajudam a difundir um estilo de vida que aumenta a influência cultural de determinadas nações. Ainda mais hoje, né, nesse mundo tão tecnológico, onde, né, a tecnologia se expandiu tanto. Esse poder, né, simbólico molda hábitos de consumo, comportamentos e até visões de mundo, reforçando padrões globais, muitas vezes associados aos países mais desenvolvidos. Nós temos exemplo, né, dessa questão há tempos atrás, até mesmo antes de a tecnologia avançar tanto. Por exemplo, se nós pegarmos filmes antigos, né, temos sempre essa predominância dos Estados Unidos. Por exemplo, um Capitão América, ele sempre luta contra os inimigos políticos dos Estados Unidos, mesmo que ele esteja ali representado em um personagem. Pegamos alguns filmes antigos,
sempre teve aquela relação entre capitalismo e socialismo, que predomina até hoje. Então, né, pegamos esses filmes de Hollywood, por exemplo, os filmes de ação, e sempre traz ali, né, questão dos capitalistas contra os soviéticos, né, os vietnamitas, que podemos ver em muitos filmes antigos, e até mesmo em propagandas, né, na comercialização de produtos, podemos ver essa questão de sempre colocar o lado oposto como errado da história, né? Não defendendo um lado ou outro aqui, claro. Até mesmo no Brasil, temos exemplos antigos, por exemplo, de propagandas de margarina e até mesmo cartilhas, né, usadas na escola, que colocava ali um padrão de vida ilustrado na capa, porém a realidade do povo era outra. A tecnologia digital trouxe novos padrões de consumo. As plataformas digitais transformaram profundamente o consumo. O crescimento do comércio eletrônico permitiu que produtos de qualquer lugar do mundo chegassem rapidamente até o consumidor. Mas também concentrou o poder econômico nas mãos de poucas empresas globais. Além dos bens materiais, hoje consumimos dados e informações. As plataformas coletam dados sobre preferências, comportamentos e hábitos, que se tornaram altamente valiosos para direcionar publicidade, prever tendências sociais e influenciar decisões. Essa realidade levanta debates sobre privacidade digital, vigilância, uso político e econômico dos dados, desigualdade no acesso à tecnologia. Quem de vocês aí já pesquisou um produto, né, de algum site, alguma plataforma digital, que de repente apareceu em todos os lugares, né, em anúncios de vídeos, em várias outras plataformas, né, os famosos algoritmos. Então, né, essa relação é que hoje gera grande discussão em relação à privacidade digital, vigilância, uso político e econômico dos dados e desigualdade no acesso à tecnologia, pois nem todos, né, mesmo no século XXI, no qual nós estamos, né, têm acesso igual às tecnologias. Agora vamos falar um pouco da população mundial e crescimento demográfico. A população mundial corresponde ao total de habitantes da Terra e apresenta um crescimento desigual entre os países. Esse crescimento depende de três fatores. Taxa de natalidade, número de nascimentos. Taxa de mortalidade, número de mortes. E saldo migratório, diferença entre imigrantes e emigrantes. Países em desenvolvimento tendem a apresentar maiores taxas de natalidade, enquanto os países desenvolvidos enfrentam o envelhecimento populacional e baixas taxas de crescimento. Temos um exemplo disso, né, em alguns países da Europa. Migrações são os movimentos populacionais motivados por fatores econômicos, sociais, políticos e ambientais. Elas podem ser internas, dentro do mesmo país, externas, entre países diferentes. Destaca-se ainda o êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade. Migração pendular, deslocamento diário para o trabalho ou estudo. Por exemplo, você estuda uma cidade vizinha, então você faz essa migração pendular. Ou você trabalha em uma cidade vizinha, por exemplo, né? Migração pendular. Na Europa, por exemplo, né, uma pessoa que mora na França, de repente, trabalha na Itália. Ela vai, trabalha e retorna para sua casa no final do turno. Então, essa é a migração pendular. Temos também a migração sazonal, deslocamento temporário em determinadas épocas do ano. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar em uma localidade, né, fica lá por 6 meses, ou menos, né, 3 meses, mas ela entra nessa questão da migração sazonal, deslocamento temporário em determinadas épocas do ano. Ou, né, era muito comum há tempos antigos, hoje ainda existe mais pouco, época de colheitas, né, em alguma fazenda, então o pessoal ia em busca de trabalho e ficava naquele período de colheita naquela localidade, quando terminava ele voltava para casa e logo depois, né, se encaminhava para outro local novamente. Esses movimentos alteram a organização do espaço urbano e rural, gerando desafios como crescimento desordenado das cidades e pressão sobre os serviços públicos.
Por exemplo, né, na época da industrialização, onde ocorreu com mais intensidade o êxodo rural, as cidades não estavam preparadas para receber o número de pessoas. Isso ocasionou em várias questões, como favelização, né, pessoas construindo moradias onde, né, elas tinham condições de construir ali, né, o dinheiro na época não era tão fácil de conseguir, como também não é hoje, né? Mas, assim, essa questão da urbanização no Brasil gerou sérias consequências, né, a quais sofremos até hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Porque as questões climáticas também têm muito a ver com moradia. Porque, né, a gente fala tanto de saneamento básico, e até hoje, né, com toda a evolução, infelizmente, muitas pessoas não têm o básico. A distribuição da população, né, e conflitos socioespaciais. Percebemos muito isso, né, até na atualidade. A população mundial não se distribui de forma uniforme. Regiões com clima favorável, solos férteis, acesso à água e oportunidades econômicas, né, tendem a ser mais povoadas. Já áreas com climas extremos ou relevo difícil, né, que se apresentam baixa densidade demográfica, a disputa pelo uso do território e pelos recursos naturais gera os conflitos socioespaciais, que refletem desigualdades sociais e econômicas. Esses conflitos podem envolver populações tradicionais, empresas, governos e diferentes grupos sociais, mudando a organização territorial em escalas local, nacional e global. Podemos até usar como exemplo, né, as questões lá Irã, Iraque, Ucrânia, Rússia, porque realmente é um conflito territorial e ali tem muitos interesses além dos que acompanhamos nos informativos. A relação entre geopolítica, tecnologia, consumo e população é profunda e dinâmica. A tecnologia redefine o poder, o consumo revela interesses geopolíticos e a população influencia a organização do espaço. Compreender esses elementos é essencial para interpretar os desafios do mundo contemporâneo e desenvolver uma leitura crítica da realidade global. Forte abraço, que Deus os abençoe. Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. Até a próxima.